Perfeito, bora lá então, família. Vamos apresentar aqui, tá? Um pouquinho do indicador. E é claro também, nós estamos falando aqui dos filtros, tá legal? Então vamos falar ali um por um. Ou seja, o indicador ele tem sim uma assertividade incrível. E o melhor, você pode testar isso. Você pode testar por 30 dias antes de ser um mensalista. Tá legal? E a mensalidade ali, R$ 80, assim, super, super, super em conta, né? Para uma assertividade tão maluca quanto essa. Agora é quase uma hora, o gráfico não tá tão legal, mas pela manhã aí tivemos 20-0, 19-2, né? 22-1, vocês viram quem participou aqui da live. Então é sobre isso. Então eu tô mostrando aqui mais ou menos 1 hora da tarde para você ver que o indicador ele fica ali, né, disponível o dia inteiro, tá? O dia inteiro. E aí você, né, faz a sua metinha lá de 2-0 e é isso que importa, tá bom? Então vamos aqui, vamos para a explicação. Nós sempre vamos iniciar as nossas operações, tá? Iniciar sempre no início da vela de H1. O que é isso? Nossas velas, elas têm corpo e pavio, tá? Em qualquer time, 5 minutos, 1 minuto, 1 hora. Temos o corpo, que é a estrutura, né? E temos ali, né, os pavis, tá bom? Quando se tratando de vela de H1, ou seja, 1 hora, tá? Então aqui você joga para o gráfico de 1 hora, você vai perceber esta movimentação. Então, quando o gráfico tem corpo, quando a vela tem corpo, quer dizer que lá em M5, quando a vela de H1 tem corpo, quer dizer que lá em M5 ou M1, tá? O mercado faz isso aqui, ó. Ele faz um movimento de tendência, tá? Está subindo aqui. E nós que operamos fluxo de vela a favor da tendência, isso aqui é o gráfico perfeito. Então, quando a vela de H1 inicia, ela tem 60 minutos, né? Os primeiros 30 minutos que são o principal para nós aqui. Por que, Bia? Os primeiros 30 minutos é o tempo que aquela vela de 1 hora tem para criar-se um corpo, tá? E aí nós temos 30 minutos para aquela tendência. Então, quando tem um corpo em H1, é simplesmente você abrir o gráfico e você vai ver isso, tá? Quando o gráfico está em 1 hora, aqueles primeiros 30 minutos que está criando o corpo, lá em M5, lá em M1, o gráfico está tendencioso. Quando está depois dos 30 minutos, quando começa a chegar ali 35, 40 minutos, o gráfico começa a retrair, ou seja, aquela vela de H1 começa deixando pavio, tá? E este movimento de retração que o gráfico faz, que a vela faz em H1, para a gente não é legal. Por quê? Porque este movimento de retração em H1, lá em M5, o gráfico faz assim, ó. Ele lateraliza. Então, enquanto estava os 30 primeiros minutos, o gráfico estava tendencioso. Por quê? Porque lá em H1 deu uma vela grande, então quer dizer que teve uma alta imensa, então é perceptível. Coloca um gráfico em H1 e depois coloca em M5. Você vai ver se aquela vela está com uma vela com um corpo grande ali, né, de cor verde, lá em M5 deu uma pernada gigantesca, então é isso aí que nós queremos, tá legal? Aqui, ó, vou colocar uma imagem aqui, vai ficar mais fácil de você entender. Então, olha, gráfico em H1, retração, e aqui reversão no M5. Então, neste momento, que depois dos 30 minutos, pode reparar isso, o gráfico vai estar aqui, ó. E essa retração aqui, tá? Neste pavio, lá em M5, o gráfico vai fazer assim. Então, ele parou de fazer um movimento de alta e agora ele vai se lateralizar. Então, este ponto onde o mercado retraiu, ele deixou de ser tendencioso e passou a ser lateral, tá? Então, este momento aqui onde o gráfico retrai, lá em M5, ó, o gráfico fica lateral. E aqui estamos falando de fluxo de vela.
Então, nós precisamos que o gráfico esteja tendencioso. Precisamos que ele tenha um movimento ali, né, de baixa ou de alta. A gente precisa, tá, dessa tendência onde ele simplesmente, ó, tá no finalzinho aqui, ó, finalzinho dos 30 minutos, o gráfico lateralizou. Então, você sempre vai iniciar no início das velas, ou seja, você vai operar meio-dia até no máximo meio-dia e meia, tá? Você vai operar às 7 horas da manhã, no máximo até 7 e meia. Então, você tem 30 minutos para bater a sua meta ali bonitinho e depois, se você não conseguir bater a sua meta, você volta lá para 8 horas e aí fica até 8 e meia. Então, é de 30 em 30 minutos ali, que é o tempo onde aquela velinha H1 ela tem para criar um corpo, né? E ali nós surfamos, né, a favor, ó, desta tendência, tá legal? Então, depois disso, quando o gráfico começa a fazer retrações, já não é legal. Porque neste momento que está retraindo, lá em M5, lá em M1, o gráfico está lateral. Tá bom, família? É uma análise aí que eu tenho certeza que poucos aí param para fazer, né, essa comparação. Então, se você acha, né, que ficou em dúvida ainda, abre lá em H1, veja a movimentação do gráfico e depois abre lá em M5 ou M1, que você vai ver como o gráfico se comporta aí nos primeiros 30 minutos e nos últimos 30 minutos finais da vela de 1 hora. Fechou? Basicamente, então, o primeiro filtro aí é este, tá? Vamos iniciar sempre no início da vela de 1 hora. O próximo aqui, o próximo que nós temos é vamos escolher ativos que tenha no máximo 4 loss. Então, a escolha dos nossos ativos são primordial para a gente ter resultado aqui e sucesso, tá bom? Então, a dica de ouro é, você vai abrir e procurar aqui os ativos, né? Vai procurar aqui os ativos e você vai deixar aberto para você operar os ativos que tenha no máximo, ó, 4 loss. Então, aqui, por exemplo, tá na Berlinda, 21/4. Este aqui eu aceito, tá? Vai ficar aqui aberto, depois eu pulo mais um, 18/4, tá? Então, hoje pela manhã estava 20/0, 19/1, de manhã estava incrível. Agora à tarde, o gráfico daqui a pouco, né, o mercado começa a fechar e simplesmente aí a gente não é um horário tão legal para a gente operar, mas ainda assim está aceitável, tá bom? Então, passou disso, você esquece. Faz sentido você operar em um gráfico que esteja com esse resultado aqui? Não faz, tá legal? Você vai pegar, então, os 3 melhores, 4 melhores ali, abre eles e pronto. Espera um momento ali para a sua entradinha, tá bom, família? Então, e fica uma dica aqui. Às vezes, na sua estratégia em específico, você está tomando uns loss ali, mas não é a sua estratégia específica que não está funcionando. Não é a sua estratégia específica. É o ativo que não está respeitando a sua estratégia naquele momento. Então, você simplesmente precisa, antes de você sair operando, abrir em ativos que esteja respeitando a sua estratégia, tá bom? Às vezes você opera qualquer estratégia aí, não sei, pullback da vida, e aí você está tomando loss. Não é a estratégia de pullback que está ruim, é você está desistindo da estratégia. É o ativo que você está escolhendo ali que não está legal, que não está respeitando a sua estratégia, tá bom? Perfeito? Então fica aí a dica que os ativos são importantíssimos aí para a gente fazer as nossas operações. E agora aqui, essas duas últimas aqui são os filtros, tá? De análise para a gente tomar a decisão de entrar ou não em um sinal, tá? Aqui vai ter sinal o tempo inteiro. Por mais que essa atividade está incrível, nós não vamos entrar em todos os sinais. Nós vamos escolher a entrada que a gente chama de entrada sniper. Sabe aquele tiro certeiro que você dá uma vez só? É só ter a paciência, né? Então, aqui, ó, vamos para o primeiro. O primeiro é a vela tem que romper ou terminar em cima da linha. Então, a gente precisa de rompimento. Ou seja, aqui no gráfico,
nós temos o alerta da bolinha. O alerta da bolinha é uma atenção. E o alerta da seta é o momento de entrada, tá? Então, quando uma vela vem na bolinha, é só um alerta. Olha, atenção, abre o ativo, né? Vai aparecer lá o ativo, vai aparecer se é call ou se é put. O momento de entrada é na seta, tá bom? Então, vamos ver aqui no gráfico, ó. Tem o momento exatamente de nós fazermos nossa entrada. Então, ó, bolinha é uma atenção e setinha é o momento de entrada. Bolinha é o atenção e setinha é o momento de entrada. Então, eu esqueci de colocar as unidades de back, a gente precisa dela aqui. Pronto, suporte e resistência agora foram colocados. Então, este filtro aqui é para quê? Este filtro é para quando nossa velinha da bolinha aparecer, tá? Nós precisamos, ó, deu aqui o suporte. Plim! Esta vela da bolinha, ela precisa terminar rompida. Ela precisa romper a sua região de suporte ou resistência. Para aí sim você tomar a decisão de vender aqui. Tá legal? Se caso a sua vela da bolinha, plim, ela vem aqui, tal, nos últimos segundos, ela retrai e faz isso aqui, ó. Ela termina com retração. A tendência de o gráfico continuar aqui dentro do canal é muito grande. E nós operamos fluxo de vela a favor do rompimento. Então, se não rompeu aqui, não tem fluxo de rompimento, tá legal? Então, pode acontecer que vai dar algum alertazinha, mas a sua vela não vai romper. Nós precisamos que ela rompa. Aqui, por exemplo, praticamente todo... Aqui, ó, pronto, ó. Olha, bolinha e seta. Vela da bolinha não rompeu. Olha aqui o suporte. Bateu no suporte e parou, tá? Não entro aqui. Deu win, não me interessa, não entro. Tá bom? Ó, vela da bolinha. Esta rompeu. Foi legal. Olha aqui, vazou, né? Vamos ver a próxima aqui. Ó, aqui, ó. Bolinha, rompeu. Beleza, deu win, bacana. Então, nós precisamos que a nossa vela da bolinha, ela rompa a região. Ó, bolinha, essa vela verde realmente rompeu aqui, né, a nossa região. Então, a gente precisa mais uma aqui, ó. Pronto, tá? Vai acontecer em algum momento do gráfico aqui, onde dá um falso rompimento ali e ela retrai, ela volta para dentro do canal. Deixa aqui, ó, pronto, achei. Eu precisava de um exemplo onde, olha aqui, ó, isso aqui não é legal, tá? Ó, bolinha, ela veio até aqui em cima, conseguem ver? Ela veio até aqui em cima, nos últimos segundos ali ela retraiu, né? E aí, mesmo que deu o winzão aqui, mas eu não entro. Eu só entro se a nossa vela do alerta rompeu. Igual aqui, ó, do lado aqui, realmente houve um rompimento, tá? Mas ainda a gente não teria entrado aqui pela nossa vela anterior, que agora é o último filtro, tá bom? Então, este filtro aqui tá me dizendo que a nossa vela da bolinha, ela precisa simplesmente, ó, romper a sua região. Não rompeu, deu um falso rompimento, você esquece. Nós precisamos de fluxo de vela. Beleza, Bia? E agora esse último filtro aqui. Esse último filtro aqui, a gente chama ele de famoso Price Action, né? É o famoso Price Action aí. Por quê? São leituras de padrões de candles. São leituras de padrões de velas. Ou seja, são leituras, interpretação. As velas falam com a gente, as velas conversam com a gente. Então, as velas têm padrões diferentes, tamanhos diferentes. Não é à toa. Cada velinha dessa tem um significado e tem um porquê. Tá bom? E aqui, sei que é muito difícil você saber em todos os padrões, tá? Mandei um livrozinho de padrões lá no grupo para vocês lerem, estudarem, enfim. Mas aqui eu vou facilitar para vocês. Aqui nós vamos fazer apenas uma leitura. Só isso aqui, ó. Pavio. Neste caso, nós vamos analisar se o pavio da vela está confirmando o rompimento. Então, bora lá. Temos aqui suporte,
Plim, vela do alerta. Bacana, rompeu, bem, já posso entrar aqui? Não. Este filtro é para a vela da bolinha. Agora, este de baixo é para a vela anterior que a bolinha, ó. A vela anterior aqui, ó, precisa fazer este movimento, ó. Ela precisa terminar aqui e deixar um pavio aqui em cima, ó, por cima. Aí sim, isso aqui é um fluxo de vela perfeito para a gente fazer entrada aqui na venda a favor deste movimento. Vou facilitar para você. Quando uma vela termina assim, ó, o que está me dizendo? Na briga dos compradores, dos vendedores, dos touros e dos ursos, os big play, quem está ganhando isso aqui? Os compradores. Os compradores estão entrando aqui, ó, pesado, acreditando. É como se fosse um martelozinho, né? Ó, pá, 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 fazendo essa vela subir. Então, está entrando bastante liquidez aqui de compra, tá bom? E se caso tivermos assim, ó, um outro exemplo, damos aqui e vem um pavio aqui por cima. Na briga dos vendedores e dos compradores, quem que você acha que agora está ganhando esta briga? Quem está ganhando essa briga aqui, ó, são os vendedores. Está empurrando este preço para baixo. Pessoal, percebem como você precisa começar a analisar a vela antes de você fazer entradas? Não é só apertar botão para cima e para baixo aleatoriamente, tá? Se você quer ter sucesso aqui, principalmente se tratando de gráfico, você precisa sim conhecer padrões. Mas aqui é mais fácil, aqui eu simplifiquei para vocês, tá? Este padrão. Então, o momento perfeito, a entrada perfeita é quando nós tivemos o plim, ok, rompeu, tá? Antes de tomarmos decisão de vender aqui, vamos olhar a vela anterior. Vela anterior ficou como? Vela anterior, ó, deixou aqui, neste caso, tá? Um pavio por cima. Agora sim, eu vou vender, acreditar aqui a favor deste filtro, tá bom? Mesma coisa aqui para alta, ó. Temos aqui, ó, resistência, plim, bolinha, vela rompeu. Antes de você entrar aqui, você vai olhar a vela anterior, que é a bolinha, tá? Se essa vela anterior fez esse movimento aqui e deixou pavio por baixo, o que tá me dizendo? Ó, compradores com força, tá? Aí sim, eu entro aqui a favor deste movimento de alta, acreditando neste filtro. Se caso tivermos o contrário, ó, resistência, bolinha, rompeu. Antes de você comprar aqui, vamos olhar a anterior. A anterior, ela fez esse movimento aqui, ó. Deixou pavio por cima. Quem está ganhando aqui? Os vendedores. Está empurrando o preço para baixo. A tendência de vir uma vela vermelha aqui e lateralizar é muito grande. Então, é muito simples, tá? Muito simples. Deixa eu tentar achar uma entradinha snipe aqui para você tirar um printzão, tá? Aqui você pode ficar meio confuso. Por quê? A vela da bolinha rompeu, ok. Nosso primeiro filtro tá ok, né? E a vela anterior? A vela anterior deixou o pavio tanto por cima quanto por baixo do mesmo tamanho. Conseguem ver? Ó, mesmo pavio aqui, mesmo pavio aqui. E aí, Bia? Neste caso, então, eu vou fazer a análise pela cor da vela. A cor da vela terminou vermelha, então quer dizer que está confirmando este rompimento. Aí sim nós entramos aqui a favor da baixa, tá? Mesma coisa aqui, ó, mesma coisa aqui. Ó, rompeu, vela anterior, olha, a mesma coisa, pavio igual em cima, pavio igual por baixo. Então tá rompendo para baixo, vou a favor da cor. A cor está vermelha, tendenciosa, deu win aqui na segunda vela. Agora, isso aqui que é a entrada perfeita. Preparem um print. Preparou? Isso aqui, ó. Print! Isso aqui é a entrada perfeita, onde a vela da bolinha rompeu e a vela anterior, olha este pavio, olha este movimento, olha essa liquidez aqui, ó, dos vendedores entrando com força, jogando o preço para baixo. Então, olha, rompimento, vela retraindo e aí sim vendemos acreditando no fluxo. Então, isso aqui
é entrada perfeita, tá? Não entraria, aqui, ó, não entraria. Rompeu sim, mas a anterior, pavio por baixo, jogando o preço para cima, probabilidade de vir velas verdes, olha aqui. Então, não é sobre entrar em todos os sinais. Por mais que o indicador tenha essa assertividade incrível, você não vai entrar em todos os sinais. Você só vai entrar se bater a sua confluência. Então, tá vendo que tem alguns loss aqui que você pode evitar eles? Ó, aqui, ó, você não pegaria esse loss, porque não está de acordo com a nossa estratégia. Este loss aqui você também não pegaria, porque rompeu sim, ok, vela anterior, pavio por baixo, empurrando o preço para cima, olha o mercado subindo. Então, família, é sobre isso. É sobre você abrir a ferramenta, dá uma analisada nela e você vai filtrar as entradas. Então, é um indicador, tá, que vai te trazer um resultado incrível? Não, o que vai te trazer um resultado incrível é isso aqui, ó. É o nosso desafio de 30 dias, onde eu provo para vocês aqui, estamos fazendo esse desafio de 30 dias de operações, onde que, mesmo você fechando, ó, 2 semanas no negativo, ainda assim, lá no final do mês, a gente fecha o que, ó? Positivo. Tá vendo aqui embaixo? Ó, positivo. Então, olha, 2 semanas negativo, esta e esta. E mesmo assim, lá no final do mês, fechamos positivo. Gerenciamento 2x0. Então, esse é o desafio. Meta 2-0, 2-1 e 0x2, mão fixa, tá? Bia, como é que funciona ali o resultado do seu indicador? Nosso indicador, ele funciona com resultado aqui até na segunda vela. Isso é martingale? Não, colega. Martingale, o famoso Gale, é duplicação de valor, tá? Duplicação de valor. Ou seja, se aqui, ó, aqui entrei com 10, perdi, aqui a galera entra com 20. Isso aqui é quebra-contas, tá? Se você entra com 10 aqui e perde, você entra com 20 aqui e perde, você vai tomar 4 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 4 wins para recuperar isso aqui. Então, o que nós fazemos aqui? Nós fazemos mão fixa, tá? Nós fazemos mão fixa. Ou seja, peguei na primeira, tentei ali a primeira, tá? Se a primeira não foi, eu pego ali, né, a segunda de mão fixa. Entrei com 10, depois eu pego o próximo sinal com 10. Tá legal? Pegando assim mão fixa. Tenta fazer o seu 2x0, 2-1 e no máximo ali o seu 0x2. Beleza, família? Não tem milagre. O que tem é gerenciamento. Então tá aí a prova para vocês que é possível sim viver de trade. O problema somos nós, é eu e você. Somos gananciosos, somos imediatistas, não aceitamos loss, não aceitamos perder, somos vingativo, né? Acha que ser consistente é não perder, é não ter loss, e não é assim, tá? Não existe e nunca vai existir algo que te entregue 100% de assertividade. Então não existe nada 100%. Para com essa busca sua obsessiva, né? Essa busca por uma fórmula mágica, por uma estratégia incrível, onde você só vai ganhar, vai ganhar. Se você está nessa busca aí, sendo bem sincero com você, sai fora. Esquece o trade, porque você vai continuar perdendo dinheiro. Porque você é impulsivo, você é imediatista, você é vingativo. Você ainda não está trabalhando com a aceitação. Eu falo muito aqui nas minhas lives. Precisamos aceitar. Aceitar o quê, Bia? Aceitar que não existe nada 100%, tá? E aceitar que você está perdendo dinheiro com o trade porque você não sabe parar. Porque para fazer esse gerenciamento de 30 dias aqui, você precisa aprender a parar. Você não para, você só sabe fazer 10, 15 operações por dia, achando que isso vai te dar muito resultado, e não vai. Você vai continuar tendo prejuízo, tá? Você vai continuar perdendo dinheiro. Então, aprende a parar. Coloque meta. Fez sua meta, sai fora. 2x1, sai fora. Bateu sua meta de stop loss, sai fora. Então, vamos aceitar que
Primeira coisa, não tem nada 100%. Trabalhamos com uma coisa que nos entregue acima de 50% de assertividade. Então tá aqui, ó. Tá aqui uma coisa que está te entregando acima de 50% de assertividade. Mesmo que ainda não é horário muito bom. De manhã estava 20 a 1, 19 a 2, né? Quem estava aqui na live mais cedo viu. Então, o melhor horário é pela manhãzinha ali batendo a sua meta. Temos também para a OTC, mas aquilo, né, família? Eu não indico OTC, eu indico o mercado real, aberturazinha do mercado ali do TradingView, do Forex, enfim. Fica a critério de cada um. Mas eu indico vocês, independente aí de qual seja, né, a sua escolha, que você faça isso aqui. Então, desafio de 30 dias. Ah, quero desistir das opções. Antes de você desistir, faça isso aqui por 30 dias. Depois você me chama aqui no PV e você me conta. Tá bom? Então, basicamente é isso aí. Você pode testar, então, essa ferramenta incrível por 30 dias, tá? Tem um canal no YouTube que eu sempre posto ali as lives para vocês. E aqui, ó, aqui no canal do YouTube, Beatriz Trader Braba, tem um linkzinho aqui para você estar me chamando, tá? Para você estar me chamando no WhatsApp para pedir o seu teste, tá? Ou também me segue lá no Instagram para você me acompanhar e eu sempre faço lives com vocês aqui usando o indicador, tá bom? Então, aproveita, me chama agora mesmo e peça seu teste, tá? Para você já estar testando essa maravilha aí que vocês viram, né? Que, assim, é incrível. É só você realmente começar a fazer o certo. O indicador tem uma assertividade incrível, mas a gente poderia evitar vários loss ali pelo nosso análise, né? O nosso filtro ali. Você vai esperar apenas a entradinha e snipe. Isso aqui, ó, é a entrada perfeita. Ó, isso aqui é a entrada perfeita. Você precisa ter esta confluência para aí sim você fazer a sua entrada, tá bom? Então é sobre ter paciência, isso é para poucos, tá? Por isso que a porcentagem de pessoas que vivem de trade é muito pequena, porque qual a mentalidade sua ao ponto de você aceitar fechar 2 semanas negativo? Como é que você lida com isso? Como é que a sua mente lida com isso? De você fechar 2 semanas negativo e assim, lá no final do mês, você sair positivo. Então, o trade é para poucos, tá? Porque poucos têm mentalidade para isso. Porque muitos aqui, ó, nessa primeira semana aqui, né, de negativo aqui, já teria chutado o pé no balde, como dizem, né? Já teria desistido ali. Então, é sobre isso. Opções binárias não é a respeito de gráfico. Opções binárias é matemática. Então, quanto antes você aceitar isso, melhor vai ser para você. Beleza? Então, me chama aqui agora e peça teu teste agora mesmo. Valeu, família. Até a próxima.